Alegres na Esperança, aqui estamos nós com o nosso programa diário. Estamos na grande semana, Semana Santa. Nós diríamos assim, a semana das semanas. Nesta semana acontecem os grandes mistérios da nossa fé. Nós vamos celebrar a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Estamos celebrando a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. E são narrados vários acontecimentos que envolvem esse mistério. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um fato interessante que nós vamos encontrar em João, capítulo 13, versículo 21, seguinte. Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Jesus fala exatamente já na véspera da sua paixão, da sua morte. A palavra de Deus diz que ele ficou comovido, ficou perturbado, ficou, vamos dizer assim, alguém que foi envolvido por um sentimento de, nós compreendemos, alguém que foi traído. Então nós vamos lembrar aqui que a traição de Judas, esses dias o Papa Francisco falava da figura de Judas, da traição de Judas, e ele fazia interrogações. Judas traiu Jesus. Mas isso não é só um fato do passado, porque ainda hoje nós encontramos Judas dentro da igreja, dentro da comunidade. E eu pergunto a cada um de nós, hoje, quem seriam esses Judas presente às vezes na comunidade? Porque olha, Judas teve uma experiência profunda com Jesus, andou 3 anos, presenciou milagres, viu o poder de Deus na sua vida. O que foi que aconteceu com esse homem? Que de repente, por interesses, terminou virando as costas, até nós diríamos não, vendeu o Senhor. E isso deixa o Senhor, como diz a palavra, que diz assim, Jesus ficou perturbado em seu espírito. Se Jesus ficou perturbado em seu espírito, porque Judas traiu a sua confiança, traiu a figura do amigo por causa do dinheiro, mas acho que existiam outros interesses. E aí nós diríamos assim, voar o nosso pensamento e chegar aos dias de hoje, aonde se encontram esses Judas dentro da comunidade, dentro da igreja. Falei, não, isso é uma coisa do passado, não. Como o Papa dizia, ainda hoje nós encontramos Judas, pessoas que traem a igreja, que traem o Senhor, pessoas que presenciaram e continuam presenciando as maravilhas de Deus, que tiveram experiências de Deus e que às vezes viraram as costas porque entrou na sua cabeça, entrou em interesses particulares e deixaram de lado a comunidade, traíram a sua própria fé. Eu diria assim, não é Judas uma pessoa que quer usar a igreja para buscar os seus interesses. Vamos dizer, esse período agora nós estamos iniciando o período político. Não é Judas alguém que se aproxima da igreja apenas com interesse, uma devoção ou uma fé falsa. Não é Judas alguém que fala mal da sua igreja. Não é Judas alguém que passou anos e anos caminhando na igreja e muitas vezes por motivos tão banais vira as costas para a igreja. E aí, meus caríssimos, nós poderíamos fazer uma lista enorme desses Judas que estão presentes na igreja e que nessa Semana Santa, ao celebrarmos a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus, nós vamos deparar com personagens e com acontecimentos e que cada personagem, que cada acontecimento tem a sua mensagem. E nós precisamos refletir sobre esse personagem que é Judas e olhar para nós mesmos e falar assim, olha, eu acho que não é isso que eu quero. Ou então se distanciar, achar que Judas é uma coisa do passado e que você nunca traiu o Senhor, nunca traiu a sua igreja. Esses dias eu estava compartilhando uma ideia, com todo respeito àqueles que professam a fé diferente, mas era alguém que frequentava a comunidade, de repente se afastou da comunidade e me encontra um dia e fala assim: ei, padre, o senhor me conhece, você se lembra de mim? Eu olhei assim muito pouco,
Aí ela disse, eu frequentava a igreja, hoje eu já estou em outra comunidade religiosa. Eu falei, muito bem, Deus abençoe você. Eu falei, padre, eu me aproximei de você para dizer o seguinte, quando eu frequentava a sua igreja, você dizia que aquele que vira as costas para a igreja do Senhor, não passa de um Judas. E como você pregava com muita ênfase, os seus gritos às vezes, a sua maneira de pregar, às vezes ainda hoje, eu acordo com pesadelos ouvindo o grito e me questionando se eu me transformei num Judas. E eu pensando comigo, pois é exatamente isso que eu penso. Uma pessoa que traiu a sua igreja, às vezes que abandonou a sua igreja, por motivos tão banais, às vezes por interesses. Veja, alguém que está na igreja, aparece outro grupo religioso dizendo que se você for para lá, você vai enriquecer, você vai fazer... Isso é vender a própria fé, vender as próprias convicções, isso é ser um Judas. Então, ao celebrarmos a Semana Santa e ao observarmos que Jesus ficou profundamente, como diz a palavra, perturbado em seu espírito, porque Judas lhe traiu, ainda hoje o coração de Deus pode entristecer-se, porque você está virando as costas para o Senhor, virando as costas para a sua igreja. Que Deus abençoe e que essa grande Semana Santa seja de bênçãos para você e que você possa celebrar a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. E que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.